Olá, boa noite. Que a paz seja convosco e que a unção do Espírito Santo venha sobre a sua vida de maneira a te fortalecer, a te capacitar, a te dar condição para que você possa vencer todas as situações adversas que se levantarem contra a sua vida. Quando você tem um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, Deus ele também tem um compromisso com você. Mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Por isso eu digo a você, se você tem um plano, tem um propósito, tem um voto com Deus, cumpra. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos. O voto do tolo é aquele voto que a pessoa faz precipitadamente e depois esquece de cumpri-lo e deixa de lado como se não desse valor à sua palavra. Como se a sua palavra fosse uma palavra qualquer. Eu quero dizer para você, Deus ele leva muito a sério quando nós fazemos um voto com Ele. Porque Ele ouve e Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, quando você fizer um voto com Deus, cumpra. Cumpra mesmo que chorando o que você prometeu sorrindo. Prometer é muito fácil. Até para a sua família, para os seus amigos. Quando você promete alguma coisa e você não procura cumpri-lo, quanto mais para o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de pegar a nossa alma e lançá-la no fogo do inferno. Quanto mais a esse Deus que leva as coisas tão a sério que a promessa que ele fez de enviar o Salvador, ele fez uma promessa na palavra de que não nos deixaria abandonados, perdidos. Ele enviou o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Porque havia, antes de Jesus vir ao mundo, já havia uma promessa, uma profecia sobre o nascimento do Senhor Jesus. E ele, por causa da minha alma, da sua alma, ele entregou o filho dele na cruz do Calvário. Então pensa, o Deus que teve a coragem de entregar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, para cumprir a palavra dele. Jesus disse assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará jamais. Eu quero que você entenda isso. A sua palavra, ela tem que ser sim, sim e não, não. É o que está escrito na Bíblia. Seja o seu dizer sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Entende isso? Deus ele leva tão a sério que para Deus a minha palavra e a sua tem que ser uma só. Sim, sim e não, não. Quando você falar com Deus, Senhor, eu vou fazer isso, faça. E quando você disser que não vai fazer, não faça o voto de tolo. Não vá pelo que os outros dizem. Não vá pelo que as pessoas instigam você a fazer. Faça um voto, Deus vai te honrar, faça um voto. Faça um voto quando você tiver certeza daquilo que você está fazendo. Porque se você fizer um voto precipitadamente, não interessa. Você votou. Você disse que faria isso. Então, meu amigo, leve a sério a palavra que sai da sua boca. Leve a sério aquilo que você fala com Deus. Porque Deus leva muito a sério tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos. Você consegue imaginar que tudo que nós falamos, toda palavra que sai da nossa boca está em memória diante do Senhor? É tão sério a questão da palavra, é tão sério, que está escrito na palavra de Deus que das palavras que saírem dos teus lábios, darás contas a Deus. Sejam as tuas palavras boas ou más. Você, o dia que se chegar diante de Deus, vai ter que dar conta das tuas palavras. Por isso eu digo para você,
Não faça voto precipitado. Pare, pense, analise, converse com Deus. E quando fizer um voto, cumpra, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Deus, ele quer que você seja verdadeiro. Deus, ele quer que você seja correto. É por isso que a Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça. Deus é justo. Deus não se esquece. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas aquilo que você prometer para Deus, cumpra. Cumpra. Porque Deus, ele é justo e ele se agrada de quando nós agimos de maneira correta com ele. Deus quer nos abençoar, mas consoante a palavra que sai dos nossos lábios. Deus quer te abençoar, mas ele quer ver a sinceridade da sua parte para com ele. É por isso que quando nós fazemos alguma coisa, erramos, falhamos, pecamos, a Bíblia diz assim: se abrires a tua boca e com ela confessares o teu pecado. Porque quando você abre a sua boca, você precisa ter a dignidade, a humildade de abrir a boca e falar: Pai, hoje eu errei nessa e nessa situação. E eu estou aqui arrependido, pedindo perdão do Senhor, porque eu não quero continuar errando. Porque a Bíblia está escrito na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E que o pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. É como se nós ficássemos isolados e não tivéssemos como ter uma comunhão íntima com Deus, quando nós andamos pelo caminho do pecado. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, não vá pelo caminho do pecado. Não enverede pelo caminho do pecado. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Porque eu e você, nós só podemos ver um pouco além de nós. Deus, ele sabe tudo o que vai suceder amanhã, depois, daqui a milhares de anos. Nada está oculto aos olhos de Deus. Seja sincero. Use a humildade, a dignidade, a honra para falar com Deus. E lembre-se, quando você votar, cumpra o seu voto com Deus. E na hora certa, Deus, ele vai te honrar, porque pode ter certeza absoluta. Deus, ele nunca falha. Ele não volta atrás. A palavra de Deus é fiel. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Que a semana que se inicia amanhã seja uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz, fique na bênção, que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal, porque Deus tem um plano na sua vida.